Bom, primeiramente é um prazer que vocês estejam aqui me ouvindo, porque eu venho falar para vocês que estamos em campanha do Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele é comemorado no dia 10 de setembro, como o Dia da Prevenção ao Suicídio. Um assunto muito importante que deve ser falado para todos. E, primeiramente, boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Silvia. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindas. Meu nome é Elisângela, eu sou psicóloga há mais de 20 anos aqui no município de Ituverava. Eu atuo com a comunidade típica e atípica. De atípicos, temos a população neurodivergente, que são pessoas que têm o TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, no qual sou especialista. Juntamente, a minha especialização, além do TEA, eu sou especialista em saúde mental e sou especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a orientação da qual eu trabalho com os adultos atípicos e os adultos típicos. Atualmente, eu exerço a minha função no meu consultório, atendendo a população. E devo dizer que, enquanto psicóloga, o meu dever é passar informação. Que essa informação que eu vou passar hoje chegue a quem precisa e a quem precisa ajudar. Então, quer dizer, somos todos nós. Se nós não estamos precisando, alguém do nosso lado precisa. E nós não podemos considerar que o Setembro Amarelo seja um assunto que não seja falado, porque é um tabu. Vocês lembram quando o câncer era um tabu, que falava assim, aquela doença, não vamos falar, né? E aí as pessoas não faziam prevenção, né? Então, a prevenção ao suicídio é a mesma coisa, devemos falar sobre depressão, saúde mental, suicídio, devemos conhecer os sinais e sintomas que aquela pessoa dá e que às vezes ela não pede ajuda, mas é nosso dever estar junto a ela, levando o nosso apoio e a nossa expertise, quando nós sabemos o que é, tá? Então, gente, eu vou falar um pouco sobre os dados da prevenção e os dados da OMS a respeito do suicídio. Gente, estamos chegando num fato alarmante, que é, mundialmente, no ano de 2024, 700 mil pessoas retiraram a própria vida, fizeram autoextermínio. Gente, é muita gente. E aqui no Brasil, nós sabemos que nós somos o primeiro país mais ansioso do mundo e o quinto país mais depressivo do mundo. A cada 40 minutos, uma pessoa suicida. E a cada minuto, 4 pessoas tentam autoextermínio. É muita coisa. O que podemos fazer? Nós podemos fazer algo. Vamos aprender alguma coisa com hoje à noite aqui
o mínimo que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer, eu vou levar agora para vocês. Conhecemos sobre os dados, estão alarmantes, ok? E o que fazer? Falar sobre saúde mental é salvar vidas. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aprender um pouco aqui. Eu já falei que é muito importante diminuir o estigma, né? De não se falar sobre saúde mental. E a maioria das pessoas tem essa fala como mito. Não vamos falar sobre suicídio porque você está dando ideia. Se fosse assim, a gente não fala sobre isso abertamente, a não ser no setembro amarelo, né? E no janeiro branco. Se fosse assim, os níveis de suicídio tinham diminuído drasticamente, porque não se fala. Então não é dessa forma. Nós devemos falar. A prevenção é o melhor meio para se salvar vidas, né? E o que eu queria dizer para vocês é como se origina uma ideia suicida. Isso vai depender de multifatores. O que são esses multifatores? O perfil da pessoa, a classe socioeconômica, biopsicossocial, o modelo de ideação suicida, né? E o que provoca uma maior chance de uma pessoa ter esse tipo de ideação? São os transtornos mentais. Muitas vezes são transtornos mentais não diagnosticados e são transtornos mentais negligenciados. O que quer dizer? O paciente ele não faz o tratamento correto, não porque ele não quer, e sim por falta de informações, né? Então, assim, nossa, Elisângela, todas as pessoas, só quem tem transtorno mental é que vai suicidar? Não. Como eu já falei, é biopsicossocial. Então, o que quer dizer? Que nós precisamos reunir vários fatores para que a pessoa chegue ao fato finalmente. Então, assim, depende do perfil, da idade e das condições que essa pessoa tem, né? Nós podemos falar assim que nós podemos olhar para os gêneros e para as idades, porque existe uma motivação para tal. E essa motivação, ela se modifica de acordo com a idade e com o gênero. Nós vamos falar sobre as crianças e adolescentes, os adultos e os idosos. E é claro que também a população neuroatípica, ela também representa uma parte muito grande dos casos de suicídio. Nossa, Elisângela, por quê? Veja bem, transtornos mentais, eles são diferentes de transtorno do espectro do autismo e TDAH. Por quê? Os transtornos mentais, eles são os transtornos de humor, que nós temos como exemplo a depressão, né? Nós temos também os transtornos de personalidade, nós temos o transtorno de personalidade borderline, nós temos os transtornos
que invadem o nosso funcionamento cerebral. Quer dizer, você não adquire aquele transtorno, você já nasce com, que são os transtornos de neurodivergência, né? O próprio nome já fala, os neurônios funcionam de uma forma diferente. Então, devemos olhar também sob o modo de prevenção com essa comunidade também. Por quê? A comunidade neuroatípica, ela sofre de déficit na comunicação social, na interpretação e também na interpretação das próprias emoções e dos próprios sentimentos. Então, às vezes, a pessoa neuroatípica está em sofrimento e nós não conseguimos saber o que está acontecendo, porque ela não consegue falar. E quando ela não consegue se expressar, mais deprimida ela fica. Quanto menos repertório ela tem de saída de uma situação muito angustiante, ela pratica o autoextermínio. Elisângela, já que essa população não consegue falar sobre, como identificar sinais e sintomas nessa população neuroatípica? Pois bem, eu vou trazer alguns sinais e sintomas que os familiares, amigos ou quem esteja próximo, os professores também são muito importantes para observar, que afinal de contas eles passam muito tempo junto com as pessoas, né? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos muito importantes. A população atípica, ela tem maior risco de sofrimento emocional. Por quê? Porque as pesquisas, mostram que pessoas autistas têm taxas muito altas de ansiedade e depressão e ideação suicida, em comparação com a população típica geral. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade na comunicação emocional. Então, essas pessoas se isolam mais, porque não tem um repertório social. Essas pessoas sofrem de uma sobrecarga sensorial muito grande que desregula totalmente ela. E ela entra em sofrimento, o que causa maior ansiedade e depressão, de não saber o que fazer, né? E a importância do acolhimento nessa condição é essencial. O que a gente pode ver? Antes, a criança ou adolescente, até o adulto, autista ou TDAH, ou com transtorno de aprendizagem, porque também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele se engajava em algumas atividades que atualmente ele não se engaja mais. Ele se torna cada vez mais isolado, se torna cada vez mais dependente de telas, se torna cada vez mais irritado, agressivo, com palavras ou com algum comportamento agressivo, né? Ele perde o apetite ou tem um apetite maior,
chora sem motivo aparente, um choro excessivo que antes não fazia parte, né? Não quer estar junto com as pessoas, não quer estar junto com a família, procura isolar-se, né? E isso se torna muito importante para a população de quem cuida e quem é amigo das pessoas neuroatípicas. Adaptar a comunicação. Se ele não consegue se comunicar de alguma forma estratégica para falar sobre seus próprios sentimentos, use coisas concretas, usa uma linguagem muito simples, usa uma linguagem muito adequada para que ele responda para você o que está acontecendo, né? Nós devemos também considerar a alta sobrecarga. Porque, assim, uma sobrecarga muito rígida, uma rotina lotada, cheia de coisas, ele também vai sofrer um burnout autista. O burnout autista não é a mesma coisa que o burnout típico de quando estamos no trabalho, estamos com uma carga exagerada de trabalho e adoecemos mentalmente. Já com a população neuroatípica, se ela tem muita sobrecarga sensorial, ela vai ter um burnout. Não tem nada relacionado com o trabalho. A pessoa pode trabalhar e ter uma sobrecarga de estímulos no trabalho, mas o que estamos levando em consideração é a sobrecarga de estímulos. Elisângela, o que seria essa sobrecarga de estímulos? Você pode me explicar? Pois bem, excesso de som. Por exemplo, a pessoa está numa sala onde tem várias pessoas conversando. Se ele for hipersensível, ele pode ter uma sobrecarga de estímulo sonoro. Excesso de luzes e cores, também ele pode ser sensível a isso. Frio, calor, também. Excesso de socialização, e esse é o principal. Eu atendo pessoas que trabalham, adultos, nível 1, que são excelentes no que fazem, mas eles não podem ficar muito tempo em determinada tarefa, que é socializar, porque há sobrecarga. Então, o próprio autista, ele precisa definir até quanto que ele aguenta, né? E também nós sabemos que agora as empresas, alguns setores públicos particulares já estão preparados para que a pessoa tenha uma carga horária reduzida, é lei, para que a pessoa tenha um espaço local de trabalho que seja acessível. Então, assim, graças a Deus, pessoal, as coisas começaram a encaminhar. Não chegaram ainda no ótimo, mas já começaram a caminhar, né? E também, gente, observar, é importante que o neurodivergente ele tenha uma rede de apoio muito eficaz. São pessoas que conhecem sobre autismo, que conhecem sobre TDAH e que principalmente conheçam sobre as limitações e as habilidades deles, né? E a gente deve observar esses sinais, mas sem julgar, que para a pessoa já é muito difícil. Ela tá vivendo tudo isso. Se a gente começar a julgar, chamar a pessoa de preguiçosa, chamar a pessoa de fraca, falar que é falta de Deus,
Você só está judiando da pessoa, você não está auxiliando. Você pode dizer, eu estou aqui para tudo. Eu estou aqui para você, pode ficar tranquilo. Dizer quanto ele é especial, e entre outras coisas. E também para os autistas que estão em idade escolar, é muito importante os pais, os professores observarem se eles estão sofrendo bullying. Porque às vezes o bullying não é dentro da sala de aula. Às vezes o bullying ocorre na hora do intervalo, na hora de formar grupos de trabalho, na hora da saída, né? É muito importante que a gente esteja atento. Os pais, cuidadores, filho, tô notando que você tá um pouco diferente, você tá desanimado, você tá um pouco ausente, você não tá gostando mais de fazer aquelas atividades que você gostava tanto. Está acontecendo alguma coisa com você? Se tiver acontecendo, nós estamos prontos para te ajudar. Nós vamos entrar em contato com a escola e se eles estiverem fazendo alguma coisa com você ou te excluindo, que às vezes o bullying não é só inventar apelido ou outras coisas, né? Ou fazer piadinha, pegadinha. Bullying não é só isso. A exclusão é um tipo de bullying. E a exclusão dói demais. Porque na maior parte das ideações suicidas são as pessoas sentindo não pertencente a grupo algum. Vocês já tiveram esse tipo de sensação? Se já tiver esse tipo de sensação, escreve aqui para mim. Ou se não, me manda um WhatsApp, alguma coisa. Quem me conhece sabe que eu estou sempre pronta para ajudar. E não é meu dever só enquanto psicóloga, é meu dever enquanto cidadã. Direcionar, orientar, né? Então, assim, é uma coisa extremamente triste você se sentir excluído. E às vezes, de tanto o jovem que é diferente receber esse tipo de tratamento, por ele não saber se comportar, é angustiante. Então, nós devemos ir na escola conversar, né? A Creuza tá falando uma coisa importante aqui: ver seu filho ser excluído dói na alma e no coração. Sim, dói demais. E tenho certeza que você gostaria de tirar com a mão essa dor, né? Fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que você é uma cuidadora eficiente, que você vai conseguir ir na escola conversar, falar. Porque se a gente não falar, não tem como a gente ser ouvido. Nós estamos... Boa noite, Marta. Que bom que você esteja aqui. Várias pessoas tentaram entrar e no meu Facebook tá fechado, gente. Nossa, depois eu tenho que pedir perdão um a um. Eu não sei o que aconteceu no Instagram, que o botão live não tem, né? E eu e meu marido procuramos. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Vamos fazer valer a pena. Bom, então, é muito importante que a gente observe isso. E assim, nós sabemos que os adultos, que os autistas e as pessoas que têm TDAH, transtorno de aprendizagem, elas crescem e elas vão trabalhar.
boa parte deles, né? E aí, você ainda vai ser a rede de apoio. Como você está observando isso também? Porque aí no trabalho não é mais bullying, no trabalho é assédio, assédio moral, assédio sexual, né? Então, nós ainda, até como amigos, né, nós temos que ser eficientes, né? Ei, você está sofrendo algum tipo de assédio no trabalho? Explicar o que é assédio. Para a criança explicar o que é bullying. Porque muitas vezes eles pensam que é correto isso que eles estão vivendo. E não é correto. A gente tem que mostrar para eles que eles têm que receber amor e não horror, né? Então, assim, quando eles são destratados ou assediados ou que sofrem bullying, nós devemos apresentar para eles que isso não é normal e que eles podem pedir ajuda. É nosso dever, né? Professores, eu peço para vocês que fiquem sempre ligados sobre isso, né? Tem professoras ótimas aqui, excelentes, que eu guardo no fundo do coração, a Silvia Barbosa, a Lidiane. Um abração para vocês, vocês fazem a diferença. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a população típica, né? Falamos sobre a população atípica, vamos falar sobre a população típica e as motivações do suicídio. Vamos lá. Crianças e adolescentes. A gente tem que reconhecer os sinais e sintomas. E como eu já disse, se a pessoa tem algum transtorno de humor, de personalidade, é um nível a mais. Vamos dizer assim, é um ponto a mais para que ela desenvolva ideações suicidas, né? Tem o transtorno bipolar, o transtorno de borderline, transtorno de personalidade borderline, né? Em que é muito complicado, é bastante complicado, né? E a pessoa vive num horror intenso que ela não quer tirar a vida dela. Na verdade, ela quer acabar com a dor. A maioria das pessoas que têm ideações suicidas ou que já praticaram autoextermínio, elas não quiseram tirar a vida. Elas queriam acabar com a dor. Não é muito grave, pessoal, né? Então, as motivações, elas são situações difíceis da vida. Na população adulta, algumas das motivações são dívidas, desemprego, perda de um ente querido. E também, agora, tem as malditas bets, que as pessoas apostam dinheiro, tem tigrinho, tem jogo de futebol, tem muita coisa. E os índices de suicídio de pessoas que perderam suas condições financeiras, não conseguem mais sustentar a família, é muito grande. Porque a pessoa não vê saída. A pessoa não tem um repertório para enxergar uma saída, entendeu? E as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, quando elas estão
dentro de uma depressão, elas não conseguem visualizar saídas para os problemas. É esse o ponto X. Então, os transtornos mentais, eles têm que ser tratados por uma equipe de saúde mental, psiquiatra, psicólogo. E também existe um tabu sobre tratamento muito grande, não é, pessoal? As pessoas ficam com medo de ir no psiquiatra, ficam com medo de ir no psicólogo. Não tenham medo. Não tenham. Vocês não vão ficar grogues, vocês não são doidos. E não existe essa palavra doido. Todas as pessoas são suscetíveis a ter algum nível de depressão na vida. Às vezes você tá perdido e fala assim, gente, o que eu posso fazer? Você pode fazer muitas coisas. Muitas coisas. A Dani falou assim, Li, te mandei no WhatsApp uma postagem para você compartilhar no status. Tá bom, minha amiga. Depois eu vejo isso. Porque aqui, enquanto eu estiver falando, eu não consigo fazer nada. Um dia eu vou aprender. Bom, vamos lá. As pessoas, né? O que nós podemos fazer? Vamos falar sobre crianças e adolescentes? Vamos. É nosso futuro. As crianças e adolescentes, elas têm motivações diferentes. As motivações delas são questões sociais, exclusão, violência, seja em casa ou na escola, e comparação com outros. Como advindo da internet, das redes sociais, as crianças e adolescentes, eles costumam se comparar aquilo que elas veem Obrigada. Aquilo que elas veem nas redes sociais. Eles não têm noção de quanto filtro tem aquilo, de tanto sofrimento que é escondido e aparece só a parte boa. Eles pensam que a vida das pessoas é boa 24 horas, né? E quer ser igual. Ninguém consegue ser igual a uma coisa que não é real. Então, eles ficam deprimidos, muito deprimidos. E assim, a exclusão de grupo também acontece. E veja que dado interessante. Na fase adulta e na fase idosa, vamos falar sobre a questão de gênero. Os homens têm mais propensão a cometerem suicídio. Já na faixa etária de crianças e adolescentes, as meninas de 14 a 19 anos têm mais tendência ao autoextermínio. Por quê? É aquela fase de comparação. As meninas querem ter o corpo igual à blogueira, querem ter a condição financeira igual da blogueira, quer consumir tudo que vê, né? E se elas não estão seguindo as amiguinhas, para elas não tá bom. Principalmente sobre a questão corporal, porque a mídia massacra quem está fora do modelo padrão. Então, assim, é verdade, Daniela, a gente tem que explicar que muitas vezes a vida que os blogueiros, os influencers mostram na internet não é real. Olha o tanto, gente, de blogueiro que foi, quer dizer, aquele caso dos blogueiros, influencers que foram presos porque estavam
praticando violência psicológica, às vezes até violência sexual e física, né? Com adolescentes, e eles estavam no topo. O que será que os adolescentes achavam, que as meninas adolescentes achavam ao ser adultizadas tão precocemente, né? Então, assim, muita coisa triste que acontece, né? Então, nessa faixa etária são mais meninas que praticam autoextermínio. Além também que as crianças que passam a maior parte do tempo nas redes sociais, nas mídias, né, elas estão muito suscetíveis a ter contato com adultos molestadores ou ter contato com aqueles grupos de desafio. Vocês já viram, né, aquele desafio de colocar o desodorante na boca e aspirar? Teve uma menina de 11 anos que faleceu. E outros desafios. Quem lembra da baleia azul? Também que vários adolescentes foram desafiados por coisas assim, por pessoas inescrupulosas, né? Então nós temos que defender as nossas crianças e adolescentes, né? Muitas vezes fala assim, fulana é rígida. Às vezes nem rígida ela é, às vezes ela está protegendo, né? E vamos falar sobre outra faixa etária, que é a do adulto. O adulto, a maior motivação dele é a respeito de relacionamentos afetivos. Mas como assim, Elisângela? Os relacionamentos afetivos, eles são instáveis, então era para todos os adultos terem ideações suicidas. Não, eu já disse que ele é multifatorial. Reúne uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? E nós também temos a questão dos transtornos, né? E assim, além dos relacionamentos interpessoais, nós temos a falta de dinheiro, o desemprego, as pessoas que apostam em bets. Esses tempos tiveram que bloquear o Bolsa Família para não apostar em bets. Já pensou, a pessoa recebe o mínimo e aquele mínimo ela está tão viciada que ela usa aquele mínimo para fazer alguma coisa, para jogar, né? É um vício. Portanto, gente, agora existe tratamento para pessoas que têm vício em apostas online. Depois, quem quiser, procura no Google sobre jogadores anônimos. É um grupo como se fosse alcoólatras anônimos, de drogas, é a mesma coisa, né? Se você procurar, você vai achar, né? E assim, o importante também é que a gente não culpabilize essa pessoa, né? Porque eles sofrem bastante ataque, né? A melhor coisa que nós podemos fazer para que melhore essa condição mental é acolher e não atacar. Porque a maior parte das pessoas ataca. Como é que você foi apostar, né? Ou se não, isso é falta de Deus, vai carpir um lote, depressão é coisa de rico. Isso vai afundando a pessoa cada vez mais. Não é justo que se faça isso. E assim, nós devemos
procurar formas de informar essas pessoas que estão sofrendo disso, sabe? Nós devemos informar e falar assim: olha, fulano, não sei o que te dizer, mas eu tô aqui do seu lado. O que você precisar, você pode falar para mim. Ou às vezes, se você nem quiser falar, eu tô aqui do seu lado. Isso com adultos, viu? Eu tô aqui do seu lado, né? Ou se não, você quer que eu marque uma consulta para você? Quer que eu te ajude de alguma forma, comparecendo junto a você no CAPS, ou numa consulta particular? E assim que nós devemos fazer, né? Então, agora vamos falar sobre os idosos. Elisângela, mas os idosos têm suicídio também? Tem sim. Enquanto nós vivermos, enquanto nós tivermos a mente funcionando, a gente está suscetível a qualquer fase da vida, qualquer fase. E vamos falar sobre a motivação dos idosos. Gente, principalmente a aposentadoria. Tem muitos idosos que quando aposentam, você sabe que o salário cai drasticamente. Além da aposentadoria, a pessoa tem uma mudança de rotina brusca. Ela não tem mais aqueles amigos que ela conversava no trabalho. Ela se acha improdutiva. Ela se acha ineficiente. E também tem algumas que entram na viuvez, que também é um fator muito deprimente. Tem aquelas pessoas que perdem o status, né? Que antes era o provedor, agora não é mais. E agora tem limitações físicas. Então, quem antes era o cuidador, agora está sendo cuidado. Então, isso deprime muito. E na faixa dos idosos, a cada 5 suicídios, 4 são de homem. Homem guarda muito para ele sobre as questões sentimentais, porque eles aprenderam que homem não chora, que homem não pode ficar com frescura de falar sobre seus problemas, sobre seus sentimentos, porque isso é coisa de florzinha. Gente, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos suscetíveis a várias coisas. E não existe saúde mental diferente para homem e para mulher. É a mesma coisa. Vamos ensinar aos meninos que meninos podem chorar. Que meninos podem falar sobre os sentimentos dele. Tá? E assim, vamos falar agora, pessoal, sobre a rede de apoio. A rede de apoio, além da rede de apoio amigos e família, nós também podemos contar com as políticas públicas de saúde mental. E devo dizer a vocês que está lotado. Nós sabemos que está. As UBSs, os CAPs, os consultórios estão cada vez mais lotados. E eu vi uma notícia hoje que me chamou muita atenção. Agora, nós encerramos o primeiro semestre de 2025, né? Em junho. E saiu uma nota da OMS, Organização Mundial de Saúde, que no Brasil aumentou consideravelmente o número
de internações psiquiátricas por pessoas que tentaram autoextermínio. Aumentou. E muito, gente. Na nossa região também, quem está à frente da saúde mental, né? Os profissionais da saúde mental sabem que não há vagas. É muito alarmante. Então, assim, é falta de conversar, é falta de falar, é falta de apoiar e é falta de orientação também. Agora que vocês são pessoas informadas, vocês sabem o que fazer. Por exemplo, se um adulto estiver numa região rural ou estiver sozinho em casa e não ter como sair, se uma pessoa estiver numa cidade muito humilde, que não tem muita, vamos dizer assim, muitos lugares de saúde mental, muitas políticas, né? Elas podem ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o número é 188. Quando você liga, você é atendido por pessoas especializadas na escuta, né? E elas estão prontas para ouvir você, para te orientar e para te direcionar. Então, assim, quando a gente desabafa, dá um friozinho no coração, assim, de ufa, falei, né? E muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar, né? Sem julgamentos. Às vezes alguém para conversar tem, mas é aquela pessoa que julga, né? E de julgamento a gente já tá cheio, né? Bom, além do CVV por telefone, existe o CVV por chat. Vou passar para vocês. É o cvv.org.br/chat. Porque às vezes a pessoa não quer conversar por telefone, ela prefere digitar. A pessoa tá lá também. Depois eu vou deixar os números, tá, pessoal, especificado, viu? E também, olha que interessante que agora tem. Se você entrar no Google e digitar Mapa da Saúde Mental, você vai ser direcionado a um site em que, se você pôr o CEP da sua região, da sua cidade, vai aparecer todas as redes próximas a você em que você pode pedir ajuda. As UBS, os hospitais, os CAPs, vai aparecer tudo lá certinho. E também, então, gente, é Mapa da Saúde Mental, tá? É um programa do governo. Bom, também, além disso, as UBSs têm em todo o bairro, você pode ir lá pedir ajuda. Além das UBSs, nós temos os hospitais. Se você chegar no hospital com uma ideação suicida, você vai ser atendido. Se você chegar mal, você vai ser atendido. Se você chegar com crise de ansiedade, você vai ser atendido, né? Então, pessoal, nós também temos grupos de apoio para recorrer. E quero dizer a vocês uma coisa que me enche de orgulho, que nós temos aqui na minha cidade, que é Ituverava, o grupo de apoio a famílias atípicas,
que é no Criança Feliz. E adivinha quem que é o profissional responsável? Sou eu. E eu faço isso voluntariamente. Nas segundas-feiras, quinzenalmente. Então, uma segunda sim, uma não. Nossa próxima reunião será dia 6 de outubro, lá no Criança Feliz. Elisângela, eu preciso preencher alguma coisa? Preciso avisar que eu vou? Não. Aparece lá. Eu e a Daniela Urias, que é a coordenadora do Criança Feliz, ela é assistente social. E nós vamos receber vocês. Adoro tirar dúvidas, levar informações. Eu faço com o meu coração cheio de carinho e amor. E era uma coisa que eu já fazia na PAI. E eu acho extremamente importante que na cidade tenha. E eu estou continuando com esse legado. Então, você que tem alguém que é atípico ou conhece alguém que esteja precisando de uma rede de apoio, fale. Pode passar as minhas redes sociais, meu número. Eu estou aqui para ajudar, tá? Com muito carinho e muito amor. Pessoal, e também temos perguntas? Gostaria de saber de vocês, que eu falo igual uma matraca, viu? Se vocês deixarem, eu fico aqui. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta que queira que eu responda agora ao vivo, pode digitar, tá bom? Enquanto vocês pensam, eu vou continuar falando um pouquinho. Meninas, vocês são uns amores mesmo. Pessoal, eu também vou dizer para vocês que a maior rede de apoio, às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa vida, eu não consigo auxiliar, eu não sei o que falar. Uma informação que você der, pegar na mão, levar, ou só estar junto, isso é de muita importância. E outra coisa, um outro mito tão grande quanto não falar sobre saúde mental. São aquelas pessoas que dizem assim, Deus não está com você, porque isso é falta de Deus. Gente do céu, coitado do Deus, ele está tentando fazer o melhor. Lá, o Idelfonso está falando, o jogo do bicho também vicia. Sim, bastante. E o jogo do bicho, ele é muito antigo, né? Ele sempre esteve presente, né, na sociedade. Eu lembro que a pessoa dormia e falava assim, sonhei com fulano, vou jogar na cobra. Assim, sonhei com a fulana, eu vou jogar no pavão, né? E entre outras coisas. Ai, gente do céu. Então, e aí, pessoal, também outra coisa que eu queria falar para reforçar bastante. Deixa eu ver, isso aqui eu já falei, isso aqui também. Peraí que eu vou achar. Tá. Gente, o Setembro Amarelo aqui no Brasil começou a campanha, né? Começou em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelos conselhos de classe
pelos conselhos de classe de saúde, de profissionais da saúde mental, né, como psicólogos, que nós temos o CRP, e também a campanha se tornou uma política pública também. E como eu disse, dia 10 de setembro comemora-se a conscientização, né, do falar é muito importante. E por que amarelo? Vocês sabem por quê? Porque lá nos Estados Unidos tinha um adolescente, jovem adulto, que gostava, que tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito desse carro, né? E participava de mostras com esse Mustang amarelo, né? Era um xodó. E ele sofria de depressão. E aí teve um dia que ele suicidou e faleceu, infelizmente. Então, as pessoas ficaram sensibilizadas porque ele era uma pessoa alegre socialmente. Mas por dentro, só Deus sabe a batalha que ele estava vivenciando, né? Então as pessoas começaram a se sentir sensibilizadas e começaram a oferecer ajuda no mês de setembro, que foi quando ele faleceu. Então, aí eles colocavam o amarelo, né? Um Mustang amarelo, né? Então, ficou como sendo Setembro Amarelo. Vamos lá. A Dani falou, Li, dá um exemplo de como uma pessoa pode ser acolhida diante de um relato de sofrimento. Porque muitas vezes as pessoas acham que só a psicóloga pode acolher. Brilhante, amiga. Conforme nós conversamos aqui hoje, todas as pessoas podem acolher. Agora sim, quem vai te oferecer um tratamento são os profissionais da saúde, psicólogo, psiquiatra, né? Um tratamento individualizado, segundo abordagens científicas que realmente funcionam para esse tipo de caso. Mas o acolher é uma coisa que todos podem fazer. Como eu disse, estar perto, oferecer um ombro amigo, ou se não, pode até ficar calado do lado dele, porque ele vai se sentir seguro que tem uma pessoa do lado dele, porque ele não está sozinho. É importante que a gente veja que nunca está sozinho, né? Que a gente perceba que a gente não está sozinho. Isso faz aliviar mais aquela dor. E oferecendo carinho, respeito, sem julgamento. Isso é uma forma de acolhimento. E fazer a pessoa se sentir pertencente ao seu grupo. Agora, a outra Dani falou, mulher com mais de 80 anos que não aceita que não dá conta mais do serviço de casa. Parece estar com um estresse muito acentuado, mas pode ser depressão? Olha, Dani, pode ser depressão. Agora sim, para ter certeza, só se um profissional avaliar, um profissional da saúde avaliar essa pessoa, né? Mas a gente pode definir o seguinte: ela vai se sentir muito triste, vai ter sintomas depressivos, justamente por aquela motivação do idoso que nós estávamos falando, do idoso. Antes era o provedor, agora precisa ser ajudado. E não dizemos isso só financeiramente, não. Nós dizemos isso na rotina da casa mesmo. Aquela pessoa que era a matriarca, né? Que colocava todo mundo para frente, vamos lá, e eu dou conta, e eu vou fazer, e eu dou conta sozinha. Chega uma hora que o corpo não é mais o mesmo, principalmente com 80 anos, né?
E também, se o idoso for sedentário, não tiver atividades que promovam a sua saúde mental, ele vai ficando cada vez mais isolado e vai ficando cada vez mais ocioso. Então, pode ser que essa pessoa venha desenvolver uma depressão ou já esteja depressivo. Então, o melhor a se fazer agora é ele ser avaliado por uma pessoa, um profissional da saúde mental. Isso é importantíssimo. E é sempre importante que os filhos, o marido, estejam sempre de olho nas quedas de, vamos dizer assim, nas quedas de humor, nas diferenças de humor dessa pessoa, na diferença de comportamento, no apetite e no isolamento. É bom que se observe isso e procure logo uma avaliação, né? Olha, aqui, o Ildefonso mandou. Soube nesta semana que nos Estados Unidos há uma criança autista para cada grupo de 12. Sim, Ildefonso, bem posicionado, porque a população autista, ela está aumentando cada dia mais. Décadas passadas era 1 para 36. Outras décadas passadas era 1 para 50. E agora, nessa década, chegamos nesse número de 1 para cada 12. Várias pessoas perguntam, será que são? Eu que agradeço, amiga. Será que são diagnosticados agora? Ou será que realmente está nascendo mais? Realmente, agora está nascendo mais, mas também o nível de diagnóstico melhorou muito. Por isso que agora nós temos políticas que atendam a esses autistas. Chegamos num nível ótimo? Não. Das políticas de atendimento às pessoas autistas. Não chegamos num nível ótimo. E não estamos nem perto. Mas nós estamos caminhando. É sempre bom a gente fazer essa observação de que de como as coisas eram, mas pela ótica daquela pessoa ou situação. Por exemplo, na década de 80, nós sabemos que alguns hospitais prendiam as pessoas, amarravam as pessoas que tinham autismo. Hoje é proibidíssimo. Hoje existem escolas especializadas, né? Então, esse modo não existe mais. Então, nós caminhamos realmente. E assim, os profissionais especializados para darem diagnóstico também estão crescendo mais. E nós sabemos, pessoal, que quanto mais cedo uma pessoa for diagnosticada, maior chance de desenvolvimento ela tem, né? O Ildefonso falou, parece estar associado ao uso de um determinado medicamento. Teve isso essa semana, sim. Só que, Ildefonso, as experiências, né, os conhecimentos em autismo, em genética e outras coisas, provou que isso não é verdade. Não é pelo uso do medicamento.
E sim, o autismo, ele é multifatorial, né? Que o que antes era difícil de acontecer, agora é muito fácil de acontecer. E nós ainda não estamos nem perto de chegar numa verdade absoluta. Mas o que a gente não tem mais é aquele nível de mãe geladeira. Ah, seu filho é autista porque você não deu carinho. Isso não acontece. Ah, ele é autista porque ele tomou vacina. Não, não. Então, é multifatorial e não tem nada a ver com vacina e nem medicamento. Ok? Vamos lá. Nossa, minha conexão tá lenta. Olha, é medicamento usado pelas gestantes. Tem as gestantes têm alguns medicamentos que elas não podem usar na gestação, né? Tem uma listinha. E são medicamentos psicotrópicos. Medicamentos psicotrópicos são aqueles que cuidam da saúde mental. Tem alguns medicamentos que as gestantes têm que suspender o uso durante a gestação, né? Eu não posso te dizer quais são, porque eu não tô com a lista aqui, mas geralmente são aqueles de uso para saúde mental mesmo. Deixa eu ver o que mais. A Soninha tá aqui, a Maila tá aqui. Que ótimo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Nossa, gente, eu tô arrasada que algumas pessoas ficaram de fora. Poxa vida. Ai, mas assim, vai ficar gravado. Bom, estão pensando em mais algumas perguntas? Ah, antes de vocês falarem, eu também quero falar para vocês assim, que algumas pessoas já disseram assim: nossa, teve uma vez que eu estava muito triste, eu pensei em morrer, mas agora eu não penso mais nisso. Eu sou uma pessoa que tem transtorno? Pode não ser. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá tão triste, tão desconectado da realidade das coisas, que algumas vezes a gente não vê saída e pensa, mas logo sai, né? Fala, nossa senhora, Deus que me livre, Deus que me livre. Mas a diferença é, você deve se preocupar quando você pensar de que forma você vai tirar a sua vida. De que você tenta tirar aquele pensamento da sua cabeça, mas você volta. E aquilo te deixa atordoado, você não consegue mais trabalhar direito, você não consegue mais estudar direito, porque você fica pensando várias formas de você tirar a sua vida, né? Aí se eu comprar uma corda? E se eu beber uma cartela de remédio? E aquilo é persistente, sabe? Então, aí você deve se preocupar. Mas assim, quando você pensa, ai, que vontade de morrer, olha aí, que sei que... Não, né? Mas também ficar falando isso, você tem que procurar um profissional para você desabafar, né? Que às vezes as coisas estão tão complicadas, né? Que você tem que procurar alguém para você desabafar. É sempre importante.
Vamos lá. Li, parabéns pela live. Ô, amiga, se não fosse por vocês, não tinha live. Se vocês não estivessem aqui comigo, me escutando, eu que agradeço por vocês me escutarem. Ótima ideia fazer outra live. Ah, pode deixar. E aí eu pego e faço aqui, né? Porque o Instagram, ele me deixou na mão hoje. E aqui no Facebook, quem não é meu amigo não pode ver. E teve várias pessoas que tinha minha amizade só no Instagram e aqui não conseguiu entrar. Deixa eu ver, a Creuza mandou uma pergunta. Crianças com TEA que têm autoestima baixa e não acreditam em sua capacidade, pode ser ajudada com ajuda psicológica? Claro. É o lugar certo. É com um psicólogo. É o profissional que vai poder analisar o porquê dessa baixa autoestima e fazer com que a pessoa... Ô, Jaque, eu também tô morrendo de saudade de você, minha linda. Assim, o profissional psicólogo, ele vai fazer com que a pessoa, a criança, enxergue suas habilidades e se sinta pertencente. Porque não importa o nível da criança, adolescente, adulto com TEA, ela sempre vai ter uma habilidade. Sempre vai ter uma habilidade. E assim, olhar por ela também, Creuza, na escola, às vezes alguns amiguinhos tiram sarro, né? E isso é complicado demais para a autoestima da criança. E é importante muito que todas as pessoas que tenham TEA necessariamente passam pelo psicólogo, porque a principal dificuldade deles é com comunicação e sentimento, e o profissional psicólogo é aquele que lida com a comunicação e o sentimento. Então é isso. Procure ajuda psicológica. Bom, pessoal, vamos... Ah, nossa, Ildefonso, desculpa, tem uma pergunta sua aqui. E se esse pensamento for recorrente, o pensamento de ideação suicida, né? Você deve procurar urgentemente o profissional da saúde mental. Eu acredito fortemente que você procure o psiquiatra, porque ele vai poder ver, né, se você está num perigo muito iminente, que aí ele vai te passar uma medicação, e pode ficar tranquilo que são medicações seguras, porque às vezes o cérebro precisa de uma graxa para continuar funcionando, igual relógio, né? Igual máquina, ela tá trabalhando, de repente falta graxa, ela, né, não consegue fazer o movimento certinho. Você vai lá com a medicação, pinga umas gotinhas de graxa, aí o cérebro volta a funcionar, uma beleza. E às vezes não é para sempre que você vai tomar aquela medicação, vai ser só naquele momento crítico. E aí você vai continuar fazendo o seu tratamento com psicólogo, né? Porque o psiquiatra trata sintomas e o psicólogo vai a fundo do problema. Ele pega a sua mão e caminha junto com você na tentativa de resolver o seu problema. A Creuza falou, na escola é tudo muito difícil. Sim, na escola é muito difícil. E agora eu tô... Foi bom você ter comentado isso, que agora eu tô indo nas escolas fazer tipo uma palestra para sensibilizar
os professores, se bem que os professores são ótimos, né? Para sensibilizar mesmo, assim, para levar informação de o que a pessoa pode fazer nesses casos. Eu fui no Humberto França segunda-feira, recebi outros convites, vou em outras escolas também. Teve algumas escolas que eu fui barrada, mas eu vou tentar de novo. A Elisângela não desiste. Tá? Então, com certeza eu vou estar algum dia na escola da sua filha, com certeza. Vou poder ajudar de alguma forma. Ah, tá. Mas não sou eu que tenho esses pensamentos, mas conheço os que têm. Brilhante, Delfonso. Então, você como uma pessoa que está dentro das informações, você pode ser aquela rede de apoio para essa pessoa e você pode levar essa informação que eu dei hoje. Eu quero que você fale para essa pessoa isso que nós conversamos hoje, que você trate ela com muito carinho, com muito amor e leve ela, por favor, até um profissional da saúde. Você vai ver o quanto que você vai se sentir bem fazendo isso. Dilermano Duarte, excelente sua live. Oh, muito obrigada. Eu adoro conversar, eu adoro levar informação. E assim, a minha linguagem é de uma maneira muito simples, né? Eu não tenho linguagem rebuscada, não, então eu gosto de conversar, de estar junto, igual a gente teve hoje, e de receber carinho. Muito obrigada, Dilermano. São vocês que me fazem sempre continuar em frente. Todo esse carinho que eu recebo é um catalisador para eu sempre continuar em frente, sempre ir atrás, porque isso me faz muito bem também, né? Daniela, você vai no Josino? Ah, eu quero ir. Tá anotado lá, próxima escolinha. Me chamaram para ir no... Não é Manuel Lázaro? Esqueci. Me chamaram para ir em outras duas escolas, Rosa de Lima, mas eu vou conseguir estar em todas, sim, né? E se eu não conseguir, eu peço ajuda para vocês, para os universitários. Lisa Mar, que saudades de você, mulher linda, profissional em tudo. Deus te abençoe sempre. Oh, maravilhosa, saudade de quando a gente fazia aquela roda de conversa. Mas se você quiser me ver, né, você vai no Criança Feliz, que eu tenho o grupo das famílias atípicas. Depois eu deixo aqui na descrição. Nosso próximo encontro será dia 6 de outubro e eu vou ter o maior prazer em te receber e te ver novamente. Manda um abraço, um beijão pro Ícaro, tá? Ele tá um moção. A Maila batendo palminha pra mim, lindona. Creuza, já estou ansiosa para a próxima live, se Deus quiser. Em outubro eu vou fazer uma live. A gente se reúne de novo, né? Já que você é maravilhosa. Maravilhosa é você, amiga. Eu quero te ver, tá? Moacir... Isso, Creuza, Moacir França. Confundo Manuel Lázaro com Moacir França. Isso. Moacir França, me chamaram para ir lá. E no Rosa de Lima também. Essa escola mesmo. Pode contar comigo. Eu sei, amiga. Posso sempre contar com você mesmo. E assim, a gente vai levando informações onde houver lugar para ir, né? E eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir com esse propósito.
Tá bom, pessoal? Delfonso, qual foi a justificativa para não deixar você se apresentar? Eu não falei o nome da escola, não, viu? Não falei, não. Porque senão, né? Eu recebo pedrada. Mas eu posso falar a justificativa. A justificativa foi que eles já receberam capacitação a respeito do autismo e não cabe mais outra. Foi essa a justificativa. Mas eu vou tentar de novo, né? Eu sou guerreira, não desisto, não. Sueli, parabéns, Li, sou sua fã. Adoro você. Creuza, minha filha faz sala de AE lá no Moacir. Ai, que legal. Que ótimo. A Marta, amei sua live. Estarei aqui na próxima. Parabéns. Um beijo, minha querida. Foi muito importante, está sendo muito importante sua presença aqui. Bom, pessoal, são várias coisas que eu quero deixar depois de escrita aqui, né? Devo dizer que foi um rebuliço para a gente fazer essa live hoje, né? Quer dizer, para eu realizar essa live hoje, mandei um recado para vocês virem para cá e eu agradeço muito a vocês por terem feito da minha live um momento de escuta, de fala e um momento de informação. Que Deus nos abençoe sempre para continuarmos nossa trajetória. E se vocês tiverem temas que vocês queiram que eu fale, que agora eu já gostei, já quero estar aqui de novo, tá bom? Se vocês quiserem trazer temas, eu adoro que as pessoas me mandem sugestões, tá bom? Eu desejo para vocês uma ótima noite. Fiquem com Deus. Estaremos juntos no próximo mês. Depois eu lanço uma data e lanço o tema. Deus abençoe. Um beijão. Fiquem com Deus.